Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Rota do Diálogo, um canal voltado para a área educacional. Eu sou Kaline Barbosa e excepcionalmente hoje serei a única anfitriã deste quarto episódio, que tem como convidada a nossa querida advogada, mediadora, Larissa Queiroz. Muito obrigada, Kaline, pelo convite. Doutora Iracema também, fica aqui registrado o agradecimento. Pois é, doutora Iracema hoje não poderá fazer parte aqui, tá com alguns problemas pessoais, mas tá tudo bem, viu? Não precisa se preocupar. No próximo episódio ela tá de volta. Então, muito obrigada, professora Larissa, por ter aceitado o nosso convite. E aí, a gente sempre inicia aqui o nosso podcast com a pergunta que todo mundo quer saber. Quem é a pessoa Larissa Queiroz? Nossa, é uma pergunta forte. Inclusive, por falta de tempo, eu não consegui assistir aos episódios anteriores para ter uma ideia, né? De como é que funciona, mas certamente eu saberia que ia puxar para essa área pessoal e tal, né? E para mim, assim, é muito caro falar da minha pessoa, porque não tem como falar sem voltar os olhos para trás, e aí vem a emoção e tudo, saber a história percorrida. Inclusive, recentemente, há uma semana, eu estive em Teresina, que foi onde eu morei 7 anos, né? E aí, e também estive antes disso, lá na minha cidade natal, que é Codó, no Maranhão. E isso me trouxe várias memórias, várias lembranças muito boas. Graças a Deus, a imensa maioria das lembranças são boas, né? Deus é muito bom comigo nesse sentido. Não que as dificuldades sejam pontos negativos, né? As dificuldades, elas vêm... A gente justamente sendo forjado ao longo do tempo da nossa vida, tanto pelas coisas que nós consideramos boas e ruins, mas tudo, né? Deus coloca para nos forjar, enfim. Então... Respondendo a sua pergunta, deixa eu ver, nem sei como eu responderia essa pergunta. Você é do Piauí? Não, eu sou aqui no Maranhão. Eu sou de Codó, no Maranhão, minha cidade natal. E assim, o destino do codóense, como eu costumo dizer, na minha época, porque hoje a história já é outra, né? Mas na minha época era ou vir para São Luís ou ir para Teresina, a capital do Piauí, né? E a capital do Maranhão. E aí, a minha opção foi Teresina, por ser mais próximo de casa. Só fica a 2 horas, enquanto São Luís fica a 5 horas, né? Depender do trânsito, se for de ônibus ou não, mais tempo do que isso. Então, a minha opção foi ir para Teresina. Graças a Deus deu tudo certo, consegui uma bolsa do ProUni. E aí, fui morar em Teresina por 7 anos, o tempo de graduação, 5 anos de direito e 2 de mestrado. Então, grande parte da minha vida foi lá morando sozinha, inclusive. Então, assim, é muito bom olhar para trás e ver tudo que eu passei, né? E tudo isso colaborando para a pessoa que eu sou hoje. Teus pais ficaram em Codó? Moram Sim, até hoje lá? Moram até hoje em Codó. Inclusive, nessa última vez que eu estive lá, há 1 semana e meia, foi para comemorar o aniversário de 60 anos do meu pai. Oh. Né? Então, tudo isso tem me deixado muito emotivo nos últimos dias, né? E uma coisa que eu percebi, inclusive, foi o quanto eu não tenho entrado em contato com os meus pais com tanta frequência, no sentido como quando eu morava em Teresina. Quando eu morava em Teresina, tudo eu dizia pra minha mãe. Até porque, como eu morava sozinha, ela pedia pra eu avisar quando eu tava saindo de casa, quando eu tava chegando. E aí, depois que eu vim morar em São Luís, eu parei, né, um pouco de fazer isso, a vida adulta, as atribulações do dia a dia, né, as obrigações diárias. E aí, eu tava pensando, e aí eu voltei a falar com minha mãe todos os dias, tudo nesses últimos dias, né. E isso é muito importante, a gente sempre ter essa conexão, né? A vida vai mudando, né? Acho que hoje já é casada, tem filhos, e aí termina que fica naquela correria do dia a dia. Sim. E aí, se a gente não parar mesmo para observar algumas coisas, a gente termina... Pois é. E tudo isso, como eu tô te falando, aconteceu, esses pensamentos vieram pela comemoração de 60 anos do meu pai. Então, a família estava toda reunida, férias. Isso. É muito bom. Você tem quantos irmãos? Eu costumo dizer que eu sou a segunda de 2, sendo que eu sou a mais velha. Por quê? Deixa eu te explicar isso. A segunda não, a terceira, na verdade. A minha mãe, ela tinha dificuldade para segurar as gestações. Então, ela perdeu 2 antes de mim.
E aí, pra me segurar, digamos assim, ela fez um procedimento em Teresina, enfim. Era a época que tudo a gente ainda recorria a Teresina. Hoje muita coisa mudou, né? Mas não que as pessoas não continuem indo, elas continuam indo pra questão da saúde em Teresina, né? Que é reconhecida e tal. E aí, depois desse procedimento, foi que ela conseguiu me segurar, foi uma gravidez de risco e tudo mais. Então, eu me considero a terceira, né? Mas eu sou a filha mais velha de duas. Porque depois de mim, 8 anos depois de mim, veio a minha irmã, Letícia, que hoje mora aqui em São Luís também. A minha vizinha, inclusive. Sim, que bom. E a Larissa profissional? Como foi que surgiu a Larissa profissional? Então, Kaline, isso também é uma coisa muito delicada quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque tudo na minha vida é muito planejado, sabe? Eu tenho lembranças de ainda quando crianças, minhas primeiras lembranças de quando criança, eu não sei se por volta de 7, 8 anos, minha mãe conversando comigo, né, perguntando o que eu queria ser. E eu sempre, desde criança, a minha brincadeira preferida era ser professora. Minha mãe professora, e aí tinha na minha casa um quadro negro. E aí minha brincadeira preferida era ficar dando aula para meus alunos imaginários. Eu colocava as cadeirinhas e ficava dando aula, Quem né? nunca? Não é? Aí, olha a preocupação da minha mãe. Minha filha, que legal você querer ser professora. Mas tem que ser professora universitária, ela me dizia. Porque na cabeça dela era outro nível e tal. Então, eu sofri grande influência na parte profissional da minha mãe, por essa questão da docência, né? Eu lembro que eu acompanhava também quando ela ia para as aulas. Teve uma fase também que ela foi diretora de escola. Eu tenho muita recordação, assim, de cantarem um hino em fila, né? Em escolas públicas. Sim. E aí, isso tudo foi, né? Formando aquela narrativa na minha mente e tal. Então, desde cedo, eu sabia que eu queria ser professora. Só que na 5ª série, eu sofri algumas influências de um tio, que é o Irandigo, um dos maiores advogados de Santa Inês, inclusive, casado com a minha tia, que é a minha tia de sangue, né? Se casou com ele, que é da Paraíba, enfim, tem uma história linda. E aí, eu ia pra São Luís, pra Santa Inês, passar férias. E nessas férias, ele acabava me levando para algumas cidades próximas, para acompanhá-la em audiências e tal. Isso tudo foi me influenciando também. E aí eu decidi pelo direito. E mais à frente eu vi a possibilidade de associar as duas coisas, o direito à docência. E hoje sou professora do curso de direito. Então, aí não para por aí a história, né? Porque acho que assim, não sei se é assim com todos, tu até pode me dizer a tua experiência, mas quando a gente vai formulando, né? Eu quero ser isso, isso e isso. E quando a gente vai ser aquilo, não necessariamente é o que a gente imaginou. Sim. Então, eu já tinha certo na minha mente que eu queria ser professora desde criança. E a minha mãe sempre dizia, tem que ser concursada, né? É concurso, é aquele apego por essa ideia de que o concurso é o que traz aquela, como é que eu posso dizer? Estabilidade, a tão sonhada estabilidade, né? E hoje o que a gente vê? Muita gente, inclusive que juiz e tal, saindo, né, da magistratura para ser autônomo, enfim, se engajar na internet, enfim. Então, hoje eu falo isso de forma tranquila. Se a gente fosse conversar sobre isso, assim, há uns 4 anos, talvez eu mentiria pra ti na resposta, ou eu me emocionaria. Por quê? Porque eu tive que me desapegar dessa ideia do concurso, né? Que não era a única via, e isso foi, assim, a dor de um parto. Na época, principalmente porque foi algo que a minha mãe plantou na minha cabeça. E hoje, eu falo isso de forma tranquila, porque antes eu falava isso em sede de julgamento, sabe? Minha mãe colocou isso na minha cabeça. Não, hoje eu vejo que, inclusive como mãe, né? Era o que ela via como única possibilidade viável, e lógico que uma mãe quer o melhor pro seu filho, né? Então eu tive que me desapegar dessa ideia e de que perceber que esse desapego dessa ideia não significaria descumprir uma coisa que minha mãe tinha me dado como mandamento, digamos assim. Não, hoje é tranquilo, hoje inclusive ela, né, fica muito orgulhosa do caminho que eu trilhei, diferente desse que ela pensou pra mim. Então, o que eu te falei inicialmente, que eu tinha uma vida muito, uma trajetória já traçada, era no sentido de que eu tinha certeza que eu queria concurso, de que a advocacia que eu me manifestou um interesse, né, ainda quando também na 5ª série, eu pensava nisso num curto prazo. Olha, só até eu conseguir passar em um concurso, né? E aí acabou que depois que eu me formei, eu comecei o estágio de concurseira. Não passei acho que 6 meses nesse estágio. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu estou disposta a pagar esse preço, né, pra isso? Na verdade, será se é isso mesmo que eu quero?
E aí comecei a me questionar, e aí comecei a me relacionar com o que hoje é meu marido, à distância, inclusive, nós namorávamos à distância, eu lá em Teresinilha, aqui em São Luís. Os meus 2 anos de mestrado, acho que no finalzinho do curso, na verdade, a gente começou a namorar. E logo que eu terminei o mestrado, eu casei com ele e vim pra cá. A nossa pretensão, inclusive, era de ter um escritório juntos, né? Nós, inclusive, tivemos por muito tempo esse escritório juntos. Só que eu não me identifiquei muito com a advocacia, não nesse estilo litigante de ser, né? E isso foi me levando pra mediação. E aí hoje eu associo as duas coisas, a docência no ensino superior e a mediação. Foi em que, enfim, eu consegui me encontrar, digamos assim, dentro do direito. Então você não advoga mais hoje? Advogo só nos casos em que eu já era, né, atuava como procurador das partes, mas hoje quem me procura para advocacia, eu apresento a noção da justiça multiportas, né? Quando possível, lógico, porque tem casos que não é possível. Ou encaminho para colegas, para o meu marido, se não for da área de atuação dele, para colegas. Né? Ah, então só mesmo a advocacia colaborativa. Colaborativa, através da justiça multiportas, né? Exatamente. E a docência? A docência, assim, eu até me emociono, porque é o que eu realmente amo fazer, sabe? Aquela coisa, assim, trabalhosa, mas que eu chego em casa cansada, mas feliz. Depois de um dia de trabalho, né? Cansada, mas feliz. Então, assim, é onde eu me encontro, é esse contato com os alunos. É todo o processo, na verdade. Desde o estudar para planejar uma aula, ou quando é uma disciplina nova, né? Ou para atualizar as aulas, porque no direito a gente nunca para de estudar, né? E o dar aula efetivamente, até mesmo aplicar prova, só não corrigir, porque é chato. Mas é chato, é a única atividade que eu considero chata dentro da docência. Mas, assim, é onde eu me encontrei, né? Isso eu posso dizer que é uma coisa que eu tinha planejado lá atrás e que efetivamente eu vivenciei e confirmei que era aquilo que eu queria. A docência. A docência. Quais são as cadeiras que tu dá hoje em faculdade? Tem uma que é o curioso, é que a única disciplina que eu considero que eu fui ruim na época da faculdade, que era Direito Administrativo, hoje eu sou professora de Direito Administrativo, né? Então foi a primeira porta que me abriu quando eu iniciei na docência. E até hoje eu ministro a disciplina de Direito Administrativo. Mas já ministrei outras também na área de penal, processo penal, porque eu também tenho pós nessa área. E a que eu estou nos últimos tempos e que eu mais amo é métodos adequados de solução de conflitos. Métodos adequados. Eu costumo dizer que a docência não é a gente que se encontra na docência, é a docência que encontra a gente. Pronto, às vezes a perfeito. gente se programa tudinho para seguir numa determinada linha. Quando a gente consegue, é uma coisa completamente diferente. É um desafio duplo, né? Entrar na sala de aula, ter aquele contato com os alunos e a cadeira que você foi escolhida, não que você escolheu. Mas é fascinante, né? Demais, demais. Eu me realizo. Em sala de aula eu me realizo. É muito bom mesmo. E os planos? Teus planos para 2024 agora? Olha, no que eu te respondi até agora, eu só falei do mestrado, né? Mas atualmente estou no doutorado, quase na reta final, já produzindo a tese, o que é o mais trabalhoso. E, assim, a minha experiência nas seleções, tanto da época do mestrado, porque eu fui direto da graduação para o mestrado. E aí, eu tive que respirar durante 2 anos para só, então, ingressar no doutorado. E eu não ingressei de primeira no doutorado. Enquanto lá no mestrado eu consegui me destacar, já saindo da graduação direto para o mestrado, no doutorado eu escolhi um programa que é muito concorrido, muito criterioso, que é o Programa de Políticas Públicas da UFMA. E aí isso me frustrou de tal modo, por quê? Porque eu já vinha numa como é que eu posso dizer, uma experiência de ter bons resultados naquilo que eu me propunha. E essa reprovação, ela me ensinou tanto. Ela me ensinou que, olha, não é porque eu já trilhei, né, um caminho, como é que eu posso dizer, de sucesso até aqui, que eu não vou enfrentar dificuldades. Não é por todo esse histórico que vai ser fácil. Então, eu passei por essa reprovação e isso me ensinou muito. E eu sou muito grata a isso. Até fiz um post no Instagram da história do limão e da limonada, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. E foi isso que eu fiz, porque o que aconteceu? Diante da reprovação, e a seleção é anual, eu botei na minha
eu estabeleci metas, eu estabeleci um cronograma e me preparei por 1 ano para a seleção seguinte. Então, eu sabia tudo que eu precisava fazer para pontuar aqui, aqui e acolá, o que eu precisava melhorar, até mesmo a minha experiência por exemplo, do projeto de pesquisa. Na fase da defesa do projeto, eu tive o feedback dos professores quanto aos pontos negativos, o que eu errei, né, o que eu falhei, o que eu poderia melhorar. Então, toda essa minha experiência eu reuni, tracei esse planejamento de 1 ano e o resultado não deu outro, passei em primeiro lugar. E aí, o que eu faço hoje? Eu ensino essas técnicas, essas estratégias, essas e outras, né? Que aí eu já fui, ao passar dos anos, eu fui também aperfeiçoando essas estratégias. E hoje ensino, ajudo outras pessoas a ingressarem em programas de mestrado e de doutorado. Aí hoje eu tenho uma mentoria para mestrado e para doutorado. Ah, e como funciona essa mentoria, Larissa? Então, como é que surgiu a ideia? Primeiro, dessa minha experiência da reprovação, e as pessoas começaram a me procurar para pegar dicas, né? E eu comecei a dar várias dicas de forma gratuita e fui vendo ali uma possibilidade de transformar isso em um trabalho, né? Então, todo aquele conhecimento porque assim, Kaline, hoje as pessoas elas são muito mal acostumadas no sentido de querer tudo de forma gratuita e não enxergar o valor no trabalho dos outros. Né? E isso, eu sou muito crítica em relação a isso hoje. Eu até precisei passar por um exercício de, como é que eu posso dizer, de autorreflexão em relação a isso, porque eu também pensava que eu era obrigada a dar dicas de forma gratuita, a ensinar estratégias de forma gratuita, por que não? Né? Já que várias pessoas já me ajudaram também de forma gratuita até eu chegar aqui. Só que aí, um dia eu assisti uma palestra, era um TED, eu não lembro, no YouTube. Não lembro agora o nome do palestrante, era até em inglês. E aí, ele estava falando sobre o nosso medo de colocar valor no nosso trabalho. E aí isso começou, né? Ele falava sobre bagagem. Então, olha a bagagem que você carrega, o conhecimento que você já adquiriu ao longo dos tempos, as perdas e as dificuldades, obstáculos que você já teve que enfrentar. E tudo isso foi me remetendo à reprovação, a horas e horas a fio de estudo, que graças a Deus os meus pais me deram essa possibilidade de poder me dedicar aos estudos, né? Inclusive, eu fiz um post recente de um mentorando, que ele é até de Teresina, Piauí. E ele obteve aprovação agora no mestrado, de primeira. Teu mentorando direito, já. Meu mentorando, né? Vai iniciar agora o mestrado. E a história dele, assim, é fascinante. O bacana também da mentoria é isso, porque, né, esse contato individual com os mentorandos, você conhece a vida das pessoas, você se envolve de tal modo. E aí ele me contou, quando eu perguntei pra ele sobre as experiências anteriores dele, pra gente preencher o Lattes, né, o currículo Lattes, ele me contou que ele era a família da agricultura familiar e tudo mais, assim, lavrador, assim, uma história linda, fascinante. E aí ele me contando o quanto ele tinha vontade de estudar, mas não pôde por conta das responsabilidades do dia a dia e tal, né, quando começou a trabalhar, teve que sustentar a família, então não pôde se dedicar aos estudos. E agora sim ele poderia, de forma mais tranquila, se dedicar aos estudos e ingressar no mestrado. E conseguiu. Mas por que eu tô te trazendo essa história dele aqui, te contando esse post que eu fiz? Porque isso me fez refletir sobre a minha vida. Sobre, muito embora ser do interior do Maranhão, e lógico, lá, por si só, a vida já não é fácil, né? Mas eu nunca passei necessidades. Os meus pais sempre me deram as melhores condições de vida dentro dos... E assim, eu não venho de família rica, não sou longe disso, né? Mas eu nunca passei necessidade. Eu consegui, inclusive, estudar em escolas particulares, as melhores lá da cidade, de Codó, na época, porque minha mãe trabalhava lá. Minha mãe era funcionária pública, mas também trabalhava nas escolas particulares em que eu estudava. Então, eu conseguia bolsa de estudos e, assim, consegui me dedicar aos estudos. E eu sempre amei, sabe? Sentar e estudar, sempre gostei. Aproveitou as oportunidades, né? Não deixou passar. Justamente. É isso que é. Assim a gente valoriza o nosso trabalho, a nossa luta, o que a gente se tornou a partir do momento que a gente entende. Isso aqui foi me dado e não foi de graça e tem um propósito
propósito e eu vou seguir com esse propósito. Perfeito. Né? O que eu observo do lado de fora com o contato que eu já tive, todo mundo sabe que a professora Larissa participou de 2 turmas do nosso curso de capacitação em mediação extrajudicial lá na Reconcile. E eu sempre observei nela esse grande potencial de aproveitar as oportunidades, né? De realmente pegar com unhas e dentes aquilo que ela se propõe a fazer. E faz muito bem feito. Fica aqui meu elogio aqui a nível nacional. Mas Larissa, me fala mais aí sobre essa mentoria. A gente sabe que várias pessoas que tentam ingressar no mestrado, no doutorado, têm muito essa dificuldade da preparação. Sim. Né, porque não é fácil, né? Como é que tu tá lidando com isso, em pegar essas pessoas que chegam assim ainda bem cruas ainda, né, precisando daquele preparo? Como é todo esse processo? E foi ótimo ter usado essa palavra cruas, porque muitas pessoas chegam com experiência zero em pesquisa, né? Passaram na graduação toda e o máximo que tiveram foi assim a experiência do TCC, trabalho de conclusão de curso, porque são obrigados a fazê-lo ao final do curso, né? Então, vem muita gente nesse sentido. Inclusive, eu tenho 2 minicursos, 1 hora cada no meu canal do YouTube, gratuitos sobre métodos de pesquisa aplicada ao direito, voltados principalmente para quem ainda está na graduação, né? Então, eu vi essa necessidade das pessoas de terem uma noção acerca da pesquisa. E aí eu comecei a produzir esses materiais de forma gratuita, inclusive minicursos presenciais de forma gratuita. Vamos ter um agora na EduFor, nesse início de semestre, inscrições gratuitas. E onde é que faz as inscrições? Ainda vão abrir, ainda vão lançar no site da EduFor. Vou publicar no Instagram quando as inscrições estiverem abertas, né? E aí muita gente assim, do zero. Por exemplo, esse de Teresina, o Hélio Lopes, né, de Teresina. Zero experiência com pesquisa e uma preparação, acho que não sei se foram de 2 ou 3 meses, ele conseguiu obter a aprovação em um programa que é criterioso. Então, assim, depende muito de vários fatores. Depende do programa escolhido. Tudo isso tem que ser escolhido a dedo. Qual é que vai ser o programa que você vai, né, participar da seleção? Qual é que vai ser o tema? Dentro desse tema, porque as pessoas pensam assim, eu gosto de mediação. Então, eu quero fazer uma dissertação, eu quero pesquisar no meu mestrado ou uma tese no doutorado sobre mediação. Não é você escolher um tema e falar sobre ele. Você precisa ter técnicas e métodos e um problema de pesquisa, que é aquela pergunta mesmo, com uma interrogação ao final que vai guiar toda a tua investigação. E lá no final você vai ser capaz de responder aquela pergunta que você formulou lá no início. Então, assim, muitas pessoas têm o sonho, muitas pessoas têm uma ideia de como funciona, que é uma seleção com várias fases, mas elas carecem da noção de quais são os percalços que você vai enfrentar, quais são os métodos, as estratégias que você tem que aplicar para poder conseguir um resultado positivo ao final dessa seleção, né? Então é justamente aí que entra a mentoria para auxiliar, literalmente pegar nas mãos das pessoas e guiá-las, né, para a realização desse sonho que é o mestrado. Caminho das Pedras. Caminho das Pedras, que é o mestrado o Caminho das Pedras. E como é que as pessoas fazem para ter acesso? E mais, Aline, eu não diria só o Caminho das Pedras. Atalhos em meio a esse Caminho das Pedras. Isso é importante para bem chegar, né? Exatamente. E como é que as pessoas fazem para se inscrever na tua mentoria? Quem estiver precisando, olha aí, quem estiver precisando de uma mentoria para ingressar no mestrado, no doutorado, tá aqui a professora Larissa Queiroz. Como é que faz, Larissa? No meu Instagram, no link, né, da bio, já tem os formulários específicos para mentoria individualizada. E aí outro diferencial desse 2024, né, que você perguntou dos planos. Até então, eu só tinha a modalidade da mentoria 100% individualizada, que é aquela em que a pessoa me contactava e aí eu acompanhava ao longo de encontros, retornos do projeto de pesquisa escrita, enfim, e para participar da seleção. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a me procurar por já ter histórico de reprovação nos seletivos, e o principal fator que eu pude observar, a dificuldade de alcançar uma boa nota na análise curricular, que é uma das fases da seleção. Então, o que isso me deu a ideia de formar uma turma, porque qual seria o diferencial da turma? Eu reuniria pessoas, todos engajados, né, na mesma ideia, no mesmo objetivo do mestrado,
ou do doutorado, e nós faríamos publicações coletivas. Nós compartilharíamos estudos sobre as obras que caem na prova escrita, né? Compartilharíamos dicas e experiências em relação a isso, e eu daria todas essas estratégias de uma forma coletiva, né? Tendo também um acompanhamento individual, porque não tem como. Projeto de pesquisa, o tema é de cada um, né? Várias fases, elas vão ser individualizadas, então a gente cumula o coletivo com o individualizado. Naquela vibe lá da planejamento de um ano. Então, o que eu estou iniciando agora, de 2024, inclusive agora no próximo sábado, dia 20, nós teremos a nossa primeira aula. A preparação de longo prazo. Então, eu organizei um calendário com ações, né, que nós vamos tomar de forma coletiva e individualizadas para um programa específico, que é o programa que eu faço doutorado hoje, Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Que aí muita gente me procurou do direito, né? Porque já me conhecem do direito e tal. Com a dúvida de que, eu preciso fazer um mestrado do direito? Não. O meu mestrado é em ciência política, o meu doutorado agora em políticas públicas, e isso foi a melhor coisa que me aconteceu, Kaline. Por quê? Porque sabe aquele burrico que fica com... que eles colocam tapa-olhos, assim, não sei como é que chama? Eu me senti assim dentro do direito. E eu só pude perceber que existia um horizonte ao meu redor quando eu saí da área do direito e mergulhei em outras áreas do saber, que foi a ciência política e políticas públicas. E isso me abriu um leque imenso. Me abriu um leque de docência, por exemplo, no curso de serviço social, produções científicas que cumulam o conhecimento da área do direito, bebendo de outras fontes, né, e não só da área jurídica. Então, foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí, eu inclusive, uso as redes para desmistificar isso. Sim. Porque, olha, não é porque você é da área da saúde, por exemplo, eu tenho uma mentoranda agora que é enfermeira, e vai prestar seleção para o programa de políticas públicas. E o projeto dela, eu não posso aqui falar publicamente o tema, mas assim, maravilhoso, associando conhecimentos da área jurídica com a área da saúde. Isso aí é muito interessante, você sair de dentro daquela bolha que você terminou entrando durante 5 ou 6 anos até você conquistar, né, a OAB, para quem, no caso, faz o curso de Direito. Eu também fiz o curso de Direito, sou advogada também, porém, o meu mestrado foi já na área da educação. Por quê? Porque durante o meu curso de Direito, eu me identifiquei com a docência. Ali eu decidi que o meu foco seria a docência. Então, assim que eu saí, eu já entrei para um mestrado na área da educação. Eu já fiz uma pós de gestão educacional. Já fui me identificando. E agora estou nessa dúvida aí com relação ao doutorado. Iniciei um doutorado ano passado, mas aí eu resolvi parar um pouquinho para ver se era isso mesmo que eu queria. Né? Porque eu estou achando que eu já vou escolher uma outra área que esteja mais ligada para a educação, porque foi a área que eu me identifiquei mais. Exatamente. Entendeu? Aí é essa coisa, a gente vai no decorrer da nossa vida, as coisas vão pegando o seu caminho. Às vezes não é aquele que você almejou, mas um outro que veio acontecendo naturalmente no decorrer da caminhada. Sim. Né? E eu acho muito importante esse teu trabalho de dar esse auxílio para as pessoas, de dar estender essa mão e abrir os caminhos, porque muitas pessoas, eu identifico até dentro da sala de aula, nem no curso e nem depois ainda não sabe o que rumo tomar, né? São jogadas no mercado de trabalho meio que sem saber por onde começar. E eu acho essa tua iniciativa muito boa. Parabéns. Obrigada. E aí, Larissa, divulga aí as tuas redes sociais, porque as pessoas devem estar querendo já olhar, ver como é que é o teu processo, né? O meu Instagram é profa.Larissa Queiroz, Larissa com Y. E o YouTube, o canal? O YouTube também é Profa Larissa Queiroz, né? Inclusive, esse YouTube eu usava antes acumulado com meu marido. Lembra que eu te falei da história, que a gente viu o escritório e tal? Nós tínhamos um Instagram que era Casal Júris. E lá a gente postava a nossa... Antes mesmo de começar esse boom aí da pandemia e todo mundo utilizando as redes pra isso, né? Mas a gente já postava a nossa rotina e dicas. E aí eu transformei esse YouTube que antes era Casal Júris no Professora Larissa. Que legal! Muito legal. Voltando aqui um pouquinho pra sua vida pessoal... Porque não deve ser fácil administrar todo esse processo.
pessoal com o profissional. Tu falaste aqui no começo, né, que tu veio para cá, tua família não mora aqui, mora no interior. Então, como é que tu administra esse teu lado? Esposa, mãe, dona de casa e professora, advogada, mediadora. Nossa, é tanta coisa, né? E sabe aquele malabarista, né? Que fica lá com uns pratinhos, né? Ele que tentando equilibrar todos os pratinhos, é tipo isso, né? É muito difícil conciliar tudo isso. E assim, como é que eu posso dizer? A receita, se é que existe uma receita, é não tentar dar conta de tudo. Eu tive que passar por um longo período para poder cair essa ficha de que eu ficava tentando dar conta de tudo e eu não conseguia. Tipo assim, você não consegue ser 100% nisso, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sabe? Quando eu respirei e pensei, poxa, se hoje eu vou dormir com a pia cheia de louça, é porque eu fui 100% na maternidade, 100% na docência e consegui, né, chegar aqui hoje. Ah, não, mas hoje eu precisei trabalhar e só fui mãe no segundo e no terceiro turno, né? E aí não dormi com a pia cheia de louça. É porque eu fui 75% mãe, mais 25% professora e tô indo dormir hoje tranquilamente, mesmo com 0% dona de casa, sabe? Tipo isso. Então, é muito difícil conciliar tudo isso. Só que assim, Kaline, a minha vida mudou. Acho que essa é a história de todas as mães, né? Que a visão sobre tudo muda. E eu sempre ouvia isso e hoje eu pude confirmar que realmente é isso. Tudo muda depois que você se torna mãe, a visão de mundo, a viagem que a gente fez agora há pouco, né? Das férias. A escolha do hotel, o percurso, os horários, o que a gente vai se alimentar, tudo passa a ser em função dos filhos, né? Então, assim, é curioso que até eu não me imaginava como esposa, não pretendia casar, não pretendia ser mãe. E aí aquilo que a gente conversou lá no início, né? A vida ela vai acontecendo e a gente vai, né? Muitas coisas saem conforme não planejado e ainda assim sai tudo lindo. Então, a melhor coisa que me aconteceu foi ter casado. Foi ter me tornado mãe. Tudo aquilo que eu imaginava que, né, eu não queria, na verdade. Então, foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, ainda tenho muito a melhorar, meu Deus. Todo dia eu vejo quanto eu tenho que melhorar nisso, naquilo. Mas eu sou uma pessoa bem melhor. Depois que eu me casei, depois que eu me tornei mãe, a minha história, assim, foi outra. E eu estou amando essa história escrita por Deus mesmo, né? Porque é aquela que a gente planeja tudo muito bonitinho. Não necessariamente é que a gente venha se identificar, como a gente conversou. E como é criar os filhos sendo professora, sendo docente, e para fazer concessões, aquelas concessões que mãe faz e que quem já tem aquela veia professora não consegue fazer. E da mediação fazer. Também, então, né? O quanto as técnicas de mediação me ajudaram. Porque assim, as pessoas também pensam, eu não sei se tu passa pela mesma coisa, que porque é mediadora, ela sabe lidar com todos os conflitos que surgem assim na classe. Gente, não é bem assim, tá? Vamos desmitificar isso. Também somos humanos, né? Erramos. E a gente tá aqui justamente para depois parar para pensar e ver o que pode melhorar e ver como corrigir. Não sei se pra ti também é assim, por ser mediadora, todo mundo pensa que não que é eu assim. Vou aceitar tudo, que tá tudo muito bem sempre. Não é bem assim, né? Aquele livro que você sempre fala, ser boa ser bom não é ser bonzinho. Exatamente. Então, é bem isso. E aí, assim, a minha filha agora que ela tem 1 ano e 6 meses, então eu já tô me preparando psicologicamente, inclusive pra fase que dizem que é o Terrible Two, né? Que é a fase das birras e tudo. E eu já vejo indícios disso. Meu Deus, disseram que é só aos 2 anos, mas eu já vejo indícios disso. Então, assim, eu ainda não tenho, por ser só 1 ano e 6 meses, eu ainda não passei por tantas situações desafiadoras como eu sei que ainda irão ocorrer. Já estou me preparando psicologicamente para isso. Mas a vivência que eu tenho, por exemplo, no casamento até hoje, é o quanto essas noções, principalmente da mediação, quanto me ajudaram. Meu Deus, quando eu descobri o conceito, por exemplo, de comunicação não violenta, que são ferramentas que a gente ensina para os alunos lá na capacitação, né? Na Reconcile, o quanto isso me transformou como esposa, como filha, como professora, todos os papéis sociais que eu exerço, na verdade, né? Mas voltando, não que, eu tomei conhecimento do passo a passo lá do Marshall Rosenberg, vou aplicar tudo perfeitamente e me tornar a pessoa que resolve 100% dos seus conflitos. Não.
né? Longe disso. Mas é transformador, nós temos conhecimento disso e de outras coisas que a gente também ensina na capacitação, né? As linguagens do amor, os temperamentos, todos esses que inclusive são diferenciais da nossa formação, Kaline. Sim. Tem muita formação ainda que não leva em consideração essas ferramentas de autoconhecimento, né? Porque pra gente poder lidar, é uma grande responsabilidade nós lidarmos com o conflito das outras pessoas. Então, Sim. a gente primeiro precisa de um exercício de autoconhecimento, né? Pra poder só então se sentir... Pelo menos aconteceu assim comigo. Só a partir do momento em que eu consegui olhar pra dentro, mediar os meus próprios conflitos, foi que eu consegui mediar os conflitos dos outros de forma mais fluida e de maior qualidade, né? Assim como formar também outras pessoas para atuarem na função de mediador. É uma tarefa bem delicada e tem que ter muito empenho mesmo, força de vontade, Sim. Porque dá trabalho. Mas nós estamos aí, vamos continuar com a nossa bandeira, formando pessoas, formando mediadores, né? E uma mensagem, tivesse que deixar uma mensagem para seus alunos, para todas as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão acompanhando o Rota do Diálogo, qual seria a mensagem que você deixaria para este ano e para todos os outros anos, para quem está querendo descobrir o seu potencial, a sua carreira? Olha, é uma missão, né, dar essa mensagem final, mas assim, acho que até tudo que a gente conversou aqui nessa manhã me fez refletir o quanto, e pelo menos foi assim comigo, uma necessidade de certa forma soltar o controle. Sabe? O sentido de ter tudo controlado na vida, de ter que fazer isso dessa forma e ter que prever cada passo friamente, de forma calculada em relação à vida. Eu acho que a gente precisa soltar um pouco o controle nesse sentido. E isso, inclusive, é o que eu vou tentar fazer de forma mais incisiva em 2024, só que não deixar o controle à deriva. Entregar esse controle na mão de Deus. Deixar que ele guie os passos, né? Cada vez que você tiver um obstáculo a enfrentar, uma dificuldade, ou tomar uma decisão, eu inclusive, meu Deus, para tomar uma decisão, como boa melancólica que sou, é muito difícil para mim. Mas assim, sempre entregar sua vida a Deus, entregar esse controle na mão dele, eu acho que é a melhor coisa, porque quando esse exercício que eu tô te falando que eu fiz nos últimos dias, de olhar para trás, de olhar minha trajetória, por ter ido a Codó, por ter passado por Teresina rapidamente, até dei uma pausa para encontrar com os amigos lá, tomar um café, isso tudo me fez olhar o quanto eu tinha uma vida assim tão traçada e parecia que seria tudo tão perfeito e tudo saiu tudo conforme não planejado e ainda assim tem sido lindo. Tudo isso só aconteceu porque eu fui soltando o controle. Ainda preciso melhorar muito em relação a isso, né? Mas agora eu estou fazendo o exercício de não só soltar o controle, de entregar esse controle nas mãos de Deus. Então, acho que a mensagem final que eu posso deixar é essa, né? Achei massa. Até me lembrei daquela parábola Pegadas na Areia, né? Eu tô falando isso aí, veio todo esse processo na minha cabeça. Às vezes você pensa que não foi tão importante, que não viveu, que tudo não teve um motivo, e aí quando você para olhar todo o seu percurso, sim, você se encanta, faz né? Faz sentido, e as coisas, porque às vezes as coisas vão acontecendo e só vai fazer sentido lá na frente, né? Então, comigo pelo menos tem sido assim, não sei com os outros, mas é isso. E professora Larissa, qual é a hora de começar? Quem tiver, por exemplo, num curso de graduação ainda, né? Ou de direito, ou de qualquer uma outra, qual é a hora de começar a se preocupar com o futuro profissional? Lembra do que você mencionou agora há pouco sobre se aproveitar as oportunidades? O que aconteceu? Ao longo de toda a graduação foram surgindo algumas oportunidades de iniciação científica. Isso foi fazendo com que eu conseguisse ser visualizada pelos professores. Não que essa fosse a minha intenção, mas uma professora em especial, a professora Clea Mara, inclusive queria deixar aqui os agradecimentos diretamente a ela, outros professores também, Lucas Vila, vários outros professores. Mas ela em especial, o que ela fez? Ela me deu a oportunidade de palestrar
na graduação em um evento que ela organizou. Depois de formada, ela me convidou, eu voltei a Teresina para palestrar na faculdade em que eu me formei. Então, assim, eu fui aproveitando cada oportunidade que foi surgindo durante a graduação. E eu vejo muitas pessoas ou não procurarem ou não se atentarem para as oportunidades que vão surgindo, sabe? Hoje, por exemplo, para eu formar um grupo de pesquisa, meu Deus, é muito difícil encontrar alunos interessados. Hoje eu já nem digo publicamente que eu tenho uma seleção aberta para formar um grupo de pesquisa na graduação. Eu conheço os alunos, eu convido os alunos que eu conheço a dedo, né? Porque antes era difícil e às vezes esses alunos que eu convido, eles também, né, resolvem abrir mão da oportunidade. Então, assim, eu vejo que eu não sei por que ainda, talvez eu pesquise sobre isso, talvez falte uma percepção das pessoas. Às vezes as oportunidades estão tão às claras e elas não conseguem enxergar. Então muita gente me procura, por exemplo, com o sonho do mestrado, e não consegue enxergar que existem vários programas de pós-graduação e cada vez outros sendo abertos às instituições privadas, nas instituições públicas. Lá em Codó, como eu te falei, que hoje é outro lugar, né? É diferente das oportunidades que haviam quando eu morava lá. Então hoje já temos programas de mestrado que vão abrir lá, em várias cidades do interior. Então, aproveitar as oportunidades que vão surgindo desde a graduação, né? E tanto que eu tenho uma mentoranda que ainda está concluindo a graduação e já está com vistas no mestrado, e eu já auxiliei na produção a Adja, é o nome dela. Excelente aluna, né? E aí ela ouviu falar dessa minha proposta pelo Instagram, orientei ao longo do TCC, nem figuro como orientadora, porque ela tem um orientador da instituição, mas eu dou todo o apoio, o auxílio necessário, né? Com vistas a esse mestrado. Então, qual é a hora? É desde agora. Desde agora, você que está me assistindo, que está na graduação, é agora. Se você já concluiu a graduação há muito tempo, tá achando que, né, já está velho para isso, não existe isso. Né? Nunca é tarde para você realizar os seus sonhos. Eu não tenho zero experiência, ou eu tive experiência, mas esmureci ao longo do caminho. Vamos retomar isso. Então, a hora é agora. Não perder o momento. Eu sempre falo para os meus alunos na faculdade, em todos os cursos que eu dou, que esse convívio social, principalmente quando você está na sua formação, você está construindo a sua vida profissional. Então, tudo que acontece dentro de sala é olhado, precisa ter cuidado, é por um professor, é por um coordenador, é por um outro colega que vai ser teu colega profissional daqui a muito pouco tempo, né? Uhum. Então, essa construção, muito interessante a fala da professora Larissa, essa construção de relacionamentos dentro da faculdade, dentro do seu convívio social, é muito importante. Fica a dica aí, viu, pessoal? E construção de si mesmo, né? Porque, assim, não só desses relacionamentos, mas de si mesmo. Porque você falou construção e eu lembrei. Quando eu fui dar essa palestra que eu mencionei, que a professora me deu a oportunidade lá na graduação, meu Deus, eu já olho pra trás e meu Deus, eu não faria isso, foi horrível, mas foi daquele jeito e foi isso que me foi construindo, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida. E aí, para hoje eu chegar, dar uma palestra, dar uma aula, falar publicamente, gravar um podcast, né? Para mim, hoje eu consegui fazer isso, foi um longo caminho, foi uma construção. Então as pessoas pensam que elas precisam estar prontas, não, elas precisam se preparar. E é um processo. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a se preparar, a enxergar que são, acho que por conta do imediatismo que a gente vive hoje, né? Eu preciso ingressar no mestrado, eu preciso agora. As pessoas não estão dispostas a ingressar num preparatório, se preparar por um ano, como temos a oportunidade agora da turma, para só lá em dezembro participar da seleção. Não, elas querem abrir as inscrições, me procura. Eu fico louca quando a pessoa me procura depois que as inscrições já estão abertas. Tem que sair da zona de conforto para tomar iniciativa. E esperar o tempo certo, esperar parar de... Não, se movimentando. Exatamente. Até chegar ali, onde tem que chegar, né? Exatamente. Professora Larissa, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Deixa mais uma vez aí, agora na sua palavra final, os seus contatos. Profa.Larissa Queiroz, gente. Larissa com Y. Só um S? 2 S. 2 S. Larissa com Y e 2 S. Sigam no YouTube, sigam no Instagram. Vamos acompanhar aí o que ela tem de bom aí, que conhecimento nunca é demais. É verdade. Verdade.
Muito obrigada, obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade, Kaline e a doutora Iracema também. Fico os meus agradecimentos. Tchau, gente. Até a próxima.